Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de Python 3. Bom, então como a gente combinou, nessa aula a gente vai estar falando de listas, ok? Aqui na aula de tupla, basicamente, a gente pode estar definindo tupla como isso aqui, ó. Parênteses, um gancho de memória para você lembrar de tuplas. Agora, para você lembrar de listas, é os colchetes, tá ok? Então, tuplas. Então, eu costumo fazer isso muito para eu conseguir memorizar. Então, o colchete, para mim, é o gancho de memória para eu lembrar de listas, tá certo? Então, mais uma vez, eu vou usar o terminal por questão de praticidade. Estou com dois terminais abertos, vou usar esse. Então, aqui a gente vai estar vendo listas, tá certo, gente? Então, a definição de uma lista basicamente é L. Vou colocar um A e eu passo aqui 1, 2, 3, tá certo? Então, se eu fizer aqui o type de A, vai me falar que isso é uma lista, tá certo? Eu não sei se eu falei para vocês também, mas se eu pedir aqui, ó, help de list, eu vou chamar help, passar o tipo de dado, ele vai me passar um monte de informações aqui, ó, e exemplos de uso, olha, tá vendo, ó, sobre várias funções de listas, de tupla, do que você passar, tá vendo, ó, se eu vier aqui para os métodos que a gente deve estar utilizando, esses que não são com double underscore no início e no final, por exemplo, append, a lista.append passa um objeto, o retorno é none, não retorna nada, mas em compensação dá append no objeto no final da lista, append object to the end. Clear, então passo l.clear, o retorno é none, também não tem retorno nenhum, e remove todos os itens de L. Copy, eu chamo a lista.copy, ele vai me retornar uma lista, o retorno é uma lista. E aí aqui ele fala o seguinte, a função vai fazer uma cópia rasa de L. Então vou fazer uma cópia simples de L. Count, L.count, e passo um valor, ele vai me retornar um inteiro. E ele vai falar assim, ó, retorno do número de ocorrências de um valor, assim como a gente viu na tupla. Mesma coisa, vou descer mais aqui, ó, extend. Então L.extend recebe um iterable, um valor iterável, o retorno disso é none, e ele vai fazer o que? Um extend list, vai estender essa lista fazendo o append dos elementos dos elementos de dentro desse iterable. Então eu passo um valor iterável, algum iterator, alguma coisa que eu possa iterar, que eu possa, né, fazer 1, 2, 3, 4, 5, contar dentro dele, e ele vai fazer o que? Vai estender a lista, vai estender L by appending, que a gente já viu append, que é o que é append? É colocar o valor no final, fazendo append desse elemento, de todos os elementos do iterable, tá? Então esse é o extend. Aí tem o index, tem o insert, tem o pop, tá vendo? Vocês podem estar vendo todos eles. A gente vai ver na prática todos eles aqui, tá? Então não vou deixar nenhum para trás aqui com vocês, tá? Então aqui, ó, digit A, já dei meu Ctrl espaço. Então começou ali lá no append. Então eu tenho A, que é 1, 2, 3. Se eu faço append, eu passo aqui, por exemplo, 4. O que vai fazer? Colocou 4 no final, tá certo? Então o append insere no final. O clear vai limpar toda a minha lista. Não vou fazer ele agora, porque senão vai ficar ruim para mostrar os outros exemplos. Eu faço o clear no final. Se eu faço assim, ó, eu crio uma outra lista chamada B, que vai receber A.copy. B agora tem exatamente a cópia de A, tá? Eu também poderia fazer C recebe A, que também funcionaria, tá? Mas você pode fazer aí claramente, e ele vai trazer a cópia rasa. A gente viu lá, né, que era um shallow copy, uma cópia rasa de A para B. Count, a gente viu count, né? Deixa eu por exemplo, tem 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar append e vou colocar um outro número 1. Então eu vou perguntar aqui agora a.count 1.
Então, ó, vai falar ó, que o 1 ocorreu, tem ele duas vezes dentro de A. Mesma coisa aqui, aí tem o extend, tá? Então, no momento, a gente tem duas listas aqui, né? A e B. Ó, tem a primeira A e a segunda B. Mas eu vou fazer uma alteração em B. Eu vou falar que B vai ser uma lista de strings. 1, 2, 3. Tá? Eu vou falar aqui A.extend B. E se eu olhar aqui agora, A tem exatamente todos os valores de B acrescidos ao final da lista. Tá certo? Se eu tivesse, por exemplo, vou voltar aqui A com 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se eu fizesse assim, ó, A.append B, qual que é a diferença? Ele pegou a lista de B, tá vendo? A lista B inteira e fez o append ela em uma única posição do meu A. Essa diferença para o meu extend, que o extend não, ele fez lembra que a gente falou que lá ele recebia um iterable, ou seja, eu passei o B. B é um elemento iterável, eu consigo fazer um loop em B, que é só a lista. E ele fez a iteração em B e colocou item por item em A. Cada um tem uma posição, né? Aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, nesse caso aqui não, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Tá certo? Então, tem essa questão aí. Então, a diferença do extend e você fazer uma atribuição aí natural. Tá ok? Tem um index também. Então, se eu perguntar aqui, ó, a.index do número 4, por exemplo, me mostrou, né, que está na posição 3, 0, 1, 2, 3. Tem o insert. O insert você escolhe qual posição você quer inserir, ó. Eu tenho aqui, ó, insert, vamos supor que eu queira colocar aqui no lugar onde está o 4. Então, 0, 1, 2, 3. Eu quero colocar aqui na posição 3. Eu quero colocar o que? Um novo valor. Olha aqui. Então, isso empurrou o 4 para frente. Automaticamente a minha lista foi toda reordenada. Isso aqui é uma coisa que, por exemplo, eu não poderia fazer com a tupla. Porque qual a diferença básica da lista e da tupla? A tupla ela é um elemento imutável. A tupla nunca vai sofrer modificação. Uma vez que você criou a tupla, ela vai ser aquilo ali para o resto, até o final do seu programa na memória. Ela é um elemento extremamente confiável. Você pode confiar na tupla como, por exemplo, para ser uma chave de um valor, porque a gente consegue, o Python garante para a gente que a tupla nunca vai mudar durante a execução do programa. Então, por isso que ela tem só o count e o index como funções. Agora a lista não, a lista vocês podem ver aqui que ela tem um monte de coisa. Você pode fazer e acontecer com a lista, porque ela é mutável na memória, então ela pode alterar. O que isso muda na prática? Basicamente a tupla gasta muito menos memória do que a lista. A lista gasta mais memória porque ela é uma estrutura mais complexa, né, mais flexível. Em compensação ela gasta mais memória. Então você tem que ver aí qual que vai ficar melhor para cada algoritmo que você for escrever, tá certo? Isso aí tem que ser bastante analisado. Então a gente viu o insert, e o insert eu falo que é a posição onde eu quero colocar. O pop, o que é o pop? Se eu fizer, então, vocês viram aqui a impressão da minha lista. Então se eu faço a.pop, ele vai fazer o que? Ele remove o último item da minha lista e me retorna ele. Tá? Então pode ver aqui que agora a A está faltando, parou no 4 agora, não tem mais aquilo. Em compensação o valor foi removido e foi retornado para mim. Tá certo? Esse é o pop. Agora o remove. O remove você vai falar o que você quer remover. Ó. Então você fala aqui, ó, a.remove. Eu quero remover novo valor. Ele acha novo valor para mim, remove, tá ok? Não me retorna, mas em compensação... Bom, eu acho que não retorna. Deixa eu só testar aqui que eu não estou certo disso. Vou mandar ele remover aqui o 4. Você não tem nada. Então, realmente, ele não retorna. Diferentemente do pop. Foi o pop, né, que a gente executou aqui agora. Ó, e ele retornou para a gente o elemento removido. O remove não, ele remove mesmo. Ele só deleta. Tá ok? Então, tem um A aqui agora.
Eu posso fazer também a.reverse. A.reverse ele vai pegar os valores e vai simplesmente inverter a ordem deles dentro da lupa, da lista. E por último tem um sort. O sort ele ordena novamente, tá certo? Então ele tem, se eu tiver aqui, por exemplo, B recebe C, D, B, A, uma ordenação extremamente irregular. Se eu fizer B.sort, ele ordena a lista para mim, já me retorna ela ordenada. Na verdade não retornou, ela ordenou, depois eu chamei e imprimi ela ordenada, tá? E por último, que a gente deixou por último propositalmente, é o clear, que limpa a minha lista, tá certo, gente? Então esses aí são todos os atributos, todos os métodos possíveis que a gente pode utilizar aí com a lista, tá? Claro, vocês podem sim estar fazendo uso, se quiserem, desses mesmos métodos aqui que tem os double underscore. Você não deve fazer isso, mas se você quiser, você pode. Basicamente, essas funções que a gente está utilizando, quando a gente chama elas internamente elas estão chamando, cada uma delas chama um ou mais desses atributos, desses elementos aqui, tá certo? Como por exemplo add, ele adiciona novos itens, delete item, equals, format, itera, enfim, imprime a representação, reversed, tá certo? Então basicamente isso aqui é só mesmo com uma convenção para dizer que aquilo ali é quem vai usar isso é o Python, não você. Você vai usar isso, deixa que o Python usa isso, né? Basicamente é isso. Mas então, se vocês quiserem brincar com isso depois, até mais como forma de vocês entrarem ainda mais a fundo no Python, vocês podem estar fazendo uso disso aí tranquilamente, tá certo? Bom, a questão dos loops eu não precisa muito de eu entrar em detalhes, porque ele é bem tranquilo, tá? Deixa eu ver quantas listas eu tenho aqui. Eu acho que eu só tenho A de lista. Só tenho um A definida. Mas olha, basicamente para cada I em A, print I. Muda nada da tupla, tá ok? Isso aqui é a mesma coisa. Para você acessar um valor, você acessa ele utilizando a posição 0, posição 1, se você quiser, tá certo? Se você acessar uma posição que não der, isso vai te retornar um list index out of range, ou seja, range é o tamanho da lista. Então tá fora do tamanho da lista, a lista não tem essa posição, tá? Você também pode estar fazendo len_A para você saber o tamanho da sua lista, né? Então len_A me retornou 3, uma vez que eu tenho 1, 2 e 3 como elementos, tá certo? Então em muitos pontos é semelhante à manipulação da tupla, tá certo, gente? Bom, então deixa eu tentar copiar o máximo de tudo que foi feito aqui. Meu terminal vai meio que me limitar. Não, começou aqui, ó. Não limitou não. Achei que ele ia me limitar. Vou copiar aqui, vou deixar para vocês como trilha do que foi feito, tá certo? Aqui na aula 14, vocês podem estar implementando tudo isso aí, brinquem bastante, vai fazendo enquanto eu vou explicando. Assiste essa aula 2, 3, 4, 5 vezes até que vocês estejam bastante confortáveis com o funcionamento das listas e das tuplas, tá certo? E caso tenha ficado alguma dúvida, vocês já sabem, vocês podem estar entrando em contato através do nosso fórum ou estar também contatando por e-mail. Ok, gente? Um grande abraço e até a próxima aula.